Efésios 2 e 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. No capítulo 1 de Efésios e 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essas palavras que lemos hoje são palavras inspiradas por Deus, através do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita a pessoas salvas naquela grande cidade de Éfeso. Paulo entrou lá pregando o evangelho. E uma igreja se reuniu lá naquela cidade. Pessoas ouviram o evangelho, ouviram falar de Cristo e se converteram a Cristo. Foram salvos. Essa cidade era uma cidade idólatra. A idolatria reinava lá, predominava a cidade. Tinha lá uma deusa chamada Diana, e tinha lá uma fábrica. Um dos donos, pelo menos me lembro o nome, está aí na Bíblia, Demétrio. O evangelho entrou lá pregando que a salvação verdadeira e completa da nossa alma, a nos perdoar e nos salvar e nos levar para o céu, a salvação verdadeira se encontrava numa pessoa só, no Senhor Jesus Cristo. Deu um rebuliço naquela cidade. Se revoltaram contra o pregador.
Então, mas Deus operou. Eles reconheceram a inutilidade de tudo aquilo que eles confiavam e abandonaram, jogaram no lixo, viraram as costas para toda a sua confiança naquela superstição e confiaram 100% no Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Foram salvos. Mas, meu ouvinte, isso é interessante. A pessoa que se salva, seja várias pessoas ou uma pessoa, teve um momento. Escuta o que lemos aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Paulo está escrevendo para eles. Em quem também vós estáis, em quem vocês estão, depois que ouvistes. Eles precisaram um dia de ouvir. Ouvir o quê? A palavra da verdade. O que é isso? A palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho que Cristo mandou pregar a toda criatura. Se lembra que o Senhor Jesus Cristo disse em João 5, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Tudo começa aí, meu prezado ouvinte. Até a verdadeira fé, a fé genuína, a fé que a Bíblia fala, diz ali em Romanos, a fé vem pelo ouvir. Temos que ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Tem hoje centenas, milhares de pessoas ouvindo discursos bonitos, bem preparados, que não tem nenhuma base na palavra de Deus. Imaginações de homens estudados, sim, mas aonde aquilo tem apoio na palavra de Deus? Pode ouvir e cair aos seus pés chorando. Mas aqui Paulo está escrevendo para pessoas, ele explica, em quem também vós estáis, nem sempre estiveram. Agora sim, depois que ouvistes a palavra da verdade. É isso que nós precisamos ouvir. E como todos sabem que a verdade mexe com a gente, né? A verdade dói. A verdade muitas vezes assusta. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. O Senhor Jesus, nas suas pregações nesse mundo, ele sempre condenou o pecado. Condenou. Ele pregou o Evangelho e o arrependimento, a renúncia do pecado para aceitar a verdade. As duas coisas não vão juntas. No mundo eles juntam tudo. Em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha aqui, pessoa salva. Se salvaram ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido. Eles creram. Não só ouviram, mas creram. Creram naquele de quem o evangelho apresenta Cristo, o Filho de Deus. O evangelho não vem destacando o pastor tal, doutor, não, o evangelho de Cristo vem falando de uma pessoa sem igual, vem falando do eterno Filho do eterno Deus, o Emanuel, o que se manifestou nesse mundo aqui, Deus conosco, aquele que encarnou aqui, aquele que enfrentou a cruz, a morte, o castigo, a ira de Deus que caiu sobre ele para salvar o pecador. Ouviram a palavra da verdade e creram, e tendo nele também crido. A salvação é uma coisa tão certa, já nesta vida, lemos aqui até do selo. Notou? Foste selado. Não disse, olha, vocês creem no evangelho, está muito bom, está no caminho certo, mas lá no final da vida vocês vão ser selados. Não, não. No momento em que ouviram e creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o selo, a garantia. Tudo isso se dá por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas aqui, se você ler no capítulo 2, Paulo mostra a situação deles antes de ser salvo. Antes de ouvir o evangelho, como é que era a situação deles? Eles eram vistos por Deus nesse mundo como mortos. Mortos em ofensas e pecados. Mortos. Mas Paulo disse, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, vocês, pecadores, mortos espirituais, mortos espiritualmente, mas eles receberam vida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Foram salvos, receberam vidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo, muita gente não sabe dessa verdade, não sabe. São ensinados que a pessoa tem que ser boazinha, mas claro que todo mundo deve ser. Que coisa boa nesse mundo, né? Se todo mundo fosse bonzinho, não roubasse, não assaltasse a casa de ninguém, não lograsse ninguém, não mentisse para ninguém, né? Que coisa boa seria. Mas tudo isso, meu ouvinte, seria apenas o nosso dever, a nossa obrigação com o nosso próximo. Mas isso não quer dizer que não éramos pecadores. Sim,
Porque a Bíblia diz que não há diferença, porque todos pecaram. Esse mundo hoje tem tanta religião, é uma fábrica de religião. Você lê dessas religiões aqui na Bíblia, nesses 66 livros, não se lê. O que Cristo mandou pregar? O Evangelho. E os espertos do Evangelho criam as suas religiões. E examinando tudo, é isso aí. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é a religião que entrou aí? Qual é a religião que leva alguém para o céu? Eles cobram até para rezar por um defunto que já partiu. Ali só está o corpo, a alma já está no seu devido lugar. O que é isso? Não é comércio? Sim, comércio. O apóstolo Pedro, um homem salvo, escolhido por Cristo, enviado por Cristo para pregar o Evangelho, qual era a mensagem dele? Qual foi a religião que ele apresentou em Atos 4:12, por exemplo? Atos 4:12, Pedro pregou, falando de Cristo para os seus ouvintes, ele disse: e em nenhum outro há salvação. Notou? E em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, meu ouvinte, fora de Cristo, ficamos completamente desenganados e perdidos. Simplesmente isso. Então, o apóstolo Paulo está explicando para essa gente aqui como é que se salvaram. E vos vivificou. Vocês receberam vidas estando mortos em ofensas e pecado. E quem não tem pecado? A Bíblia diz que não há diferença porque todos pecaram. Todos não têm a mesma quantia, mas todos têm. Os nossos pais foram expulsos do jardim do Éden por um pecado só. Morreram espiritualmente. Adão durou 930 anos, mas Deus avisou: no dia que comesse daquele fruto, certamente morrerás. Morreu na hora, no sentido espiritual. Trabalharam e tudo continuou, a vida continuou. Porém, tinha agora que arcar as consequências. Tinha que comer o pão com o suor do rosto. Tinha que enfrentar a dor, a doença e aí por diante. E os 2 primeiros filhos que nasceram, Caim matou Abel. Resultado da natureza pecaminosa. É por isso que cada pessoa precisa da salvação da alma, recebendo uma nova vida em Cristo. Se esse mundo todo se salvasse, podia fechar os presídios, delegacia, não precisava mais.
essa gente na rua. Não. Cada pessoa salva, ele sabe o seu dever, como deve agir. Ele sabe, esse livro ensina tudo. Tudo. Os salvos podem e devem se orientar pela palavra de Deus. Não tem nada, meu amigo, que esse livro sagrado não ensina como devemos agir e fazer ou não fazer. Então, Paulo disse aqui, escuta o que ele disse, que naquele tempo, olha aí, eu me lembro, eu vivi nesse tempo também, naquele tempo, eu vivi 23 anos sem a salvação, sem conhecer a Cristo. Até ali nunca tinha recebido Cristo como meu Salvador. Que naquele tempo estava sem Cristo. Eu era religioso. Sim, até lia a Bíblia. Mas não sabia nada e não tinha salvação e não tinha Cristo, não tinha nada. Era um pobre, cego e enganado no caminho para o inferno. E naquele tempo, Paulo está explicando isso para eles, que naquele tempo estava sem Cristo. Aqui eram crentes gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos de Israel. E estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança. Antes da salvação, eles não tinham nenhuma esperança. Qual é a esperança de uma pessoa não salva? Que esperança tem? Que certeza tem? Morrendo, qual é a sua esperança? Para onde você vai? Tem certeza? A pessoa salva sabe. Sabe? A pessoa salva partindo daqui vai estar com Cristo no céu. Partindo sem a salvação vai estar no inferno. Sem volta. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe. Meu ouvinte, eu sei que isso é forte, mas a pessoa sem a salvação está longe. Existe uma separação. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele convida. Através do Evangelho, Ele convida: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer receber o pecador como ele está, salvar o pecador. Sabe por que ele pode fazer isso? Escuta. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esta tão grande e maravilhosa salvação, meu ouvinte, teve um custo para o Senhor Jesus Cristo, a sua vida entregue à morte e o sangue derramado. Por isso que o pecador pode ser salvo, não importa quem ele é, como ele é, uma vez que reconheça o seu pecado e compreenda o valor da morte, porque, meu ouvinte, é muito razoável isto. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Por que ele teve que derramar seu sangue se ele não tinha pecado? Ele não precisava morrer por causa dele. Morreu por nossa causa.
Mas só se salva quem aceita Ele. Né? Pode alguém fazer uma boa janta agora de noite, botar na mesa, nos convidar, está aí tudo preparado, mas se a gente não come, não adianta nada. Tudo pronto, tudo preparado. É isso que Deus tem feito. Deus tem feito tudo para salvar o pecador. Basta receber Ele ou crer nele, depositar a sua fé nele. A Bíblia diz: quem crê nele não é condenado. Deus não mente. Deus não diz uma coisa. Deus nunca precisou pedir desculpa a ninguém. Nunca precisou voltar atrás. Não. O Senhor Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós podemos descansar na palavra de Deus. Podemos receber Cristo e ter certeza da salvação. Deus não mente. Aproveite hoje para a sua salvação, crendo no Senhor Jesus Cristo.